Legal. Seguinte, nós vamos agora concluir o Baixo Império para entendermos a transição do Império Romano para as estruturas feudais. Estamos falando, portanto, do Baixo Império. Na aula passada nós iniciamos esse assunto sobre o Baixo Império. Nós vimos segunda metade do século III depois de Cristo ao século V, 476, Império Romano do Ocidente chegando ao fim. Na aula passada destacamos o Diocleciano. Hoje vamos falar do Constantino, um imperador importantíssimo para entendermos esse momento da fase final do Império Romano durante esse período do Baixo Império. Constantino, trabalhamos a aula anterior, Constantino 306, 337. Nós vimos que Constantino, em 306, ele assume como um tetrarca. Mas ao longo do seu governo haverá um choque com os demais tetrarcas e a vitória de Constantino, iniciando novamente o processo de centralização da autoridade nas mãos de um único imperador, ele, Constantino. A partir de 327, ele praticamente domina todo o poder sobre a estrutura do Estado romano e passará o seu poder na sequência para os seus 3 filhos. E aí nos encaminhamos já para a segunda metade desse século IV da era cristã. Um assunto fundamental para entendermos o Constantino é a questão da relação dele com o cristianismo. Então nós sabemos que 2 fatores foram fundamentais no governo do Constantino. Em 313, nós temos o Édito de Milão. Em 313, através do Edito de Milão, Constantino permite o culto cristão. Ao permitir o culto cristão, oficialmente, a partir desse momento, não temos mais o Estado romano perseguindo a religião cristã e os seus adeptos. A exceção será posteriormente um imperador chamado Juliano, o apóstata. Mesmo cristão, ainda iniciará uma pequena repressão, uma pequena perseguição aos cristãos, mas rapidamente ele será destituído do poder, ele será morto. E na sequência, nós temos inclusive a consolidação da relação do Estado romano com o cristianismo, que é o Edito de Tessalônica do Teodósio. Mas a partir desse momento, oficialmente, 313, século IV, Edito de Milão, assinado pelo Constantino, não temos mais a perseguição aos cristãos. A exceção, um pouco mais tarde, será o imperador Juliano, mas depois não teremos mais essa situação. E com Teodósio estudaremos o Edito de Tessalônica, onde o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. A partir daí, as religiões não cristãs é que passam a sofrer perseguições, inclusive passando a receber a ideia de paganismo. Falaremos sobre esse assunto mais tarde. Neste caso, Constantino, vamos destacar o Edito de Milão, 313, no momento em que se permite o cristianismo, numa aproximação do Estado romano com o cristianismo, e o Estado romano passar, de certa maneira, a influenciar na organização da própria estrutura daquilo que chamaremos mais tarde de Igreja Católica. A partir desse momento, temos o cristianismo como religião. O cristianismo, desde o século I, tomou várias vertentes, várias correntes. Mas a partir desse século IV, passa a passar por um processo de uniformização da religião cristã. Então, na minha leitura, a organização, inclusive, de uma estrutura da Igreja Católica. Essa Igreja Católica, que passa a se estruturar nesse momento de uma maneira mais uniformizada, é muito próximo do Estado romano, e com uma forte influência do Estado romano sobre sua organização, é o que nós estudaremos de Césaropapismo, o início da interferência do Estado romano, assuntos políticos, dentro da organização do próprio cristianismo. Para isso seria interessante voltarmos no tempo e falarmos um pouco sobre a questão do cristianismo. Então, trabalhar aqui um antecedente importante. Vamos trabalhar alguns antecedentes importantes. Esses antecedentes que nós podemos destacar aqui nesse momento, para falarmos sobre o cristianismo, temos que voltar a Jesus Cristo. Cristo,
Sabe-se que há um erro na hora de se organizar o calendário cristão, colocando a partir do ano 1 e não a partir do ano 0. Então você tem essa diferença de um ano dentro do nosso calendário, por isso que a gente tem que acrescentar sempre um ano a mais. Nós sabemos disso na transformação de anos em séculos. Jesus Cristo está no século I da era cristã. Vamos usar números oficiais, apesar de nós sabermos que é por volta de. Então estamos entre o ano 1 e o ano 33, que seria a idade de Cristo no momento em que foi morto. Alguns falam um pouco antes, outros falam uma data um pouco posterior, então respeitando aí uma data oficial. Então estamos aqui no século I da era cristã. O calendário foi organizado em cima do nascimento de Jesus Cristo. Cristo nasceu no ano 1 dessa era cristã durante o governo de Otávio, mas será julgado, condenado e executado durante o governo de Tibério, por volta de 33 da era cristã, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas por volta da década de 30 desse século I. Nós sabemos que Jesus Cristo, entre o ano 1 e 33, na sua fase madura, Cristo tem seus seguidores. Cristo tem seus seguidores. Alguns mais próximos, que são os apóstolos, os discípulos. Os seus discípulos. Então nós temos os apóstolos, homens muito próximos de Jesus Cristo, e temos seus discípulos, pessoas que seguem Cristo. Portanto, eu estou considerando Cristo aqui como uma liderança. Então, vamos considerar Cristo como um líder religioso. Cristo é um líder religioso dentro da realidade dos judeus. Entre os judeus, assim como hoje no cristianismo, nós não temos uma única corrente, nós temos várias correntes. E dentro dessas várias correntes, como no cristianismo, nós temos várias lideranças. Jesus Cristo é uma liderança dentro do mundo judaico, dentro da realidade judaica, dentro de uma determinada corrente religiosa do judaísmo. Ele, Jesus Cristo, se considera em vida o Messias, o enviado de Deus, o seu Filho, coisa que faz parte das tradições de certas correntes judaicas, não de todas, mas de algumas, que consideram que Deus enviará o Messias, e esse Messias será o grande líder do povo judeu. Cristo se considera este Messias, mas ele não é reconhecido, não apenas por uma, mas por várias lideranças desse mundo judeu. E ele não foi reconhecido principalmente pelas lideranças judaicas, que naquele momento eram aliados de Roma. Então Jesus Cristo, este líder religioso entre os judeus, não reconhecido como o Messias entre lideranças judaicas, principalmente as lideranças judaicas, que naquele momento eram aliados do Estado romano, portanto, tornando-se seus inimigos, tornando-se seu inimigo. Então nós temos que entender que haverá um conflito, vai haver um conflito entre Cristo, o Cristo histórico, a figura histórica de Jesus Cristo, e lideranças judaicas. Lideranças judaicas que naquele momento eram aliados de Roma, eram aliados dos romanos. Não nos esqueçamos que nesse início do século I da era cristã, durante o governo do Otávio e durante o governo de Tibério, nós temos em Jerusalém lideranças judaicas aliadas dos romanos, aliadas dentro da ideia da Pax Romana, da ordem romana. Eu reconheço Roma como um grande império e o responsável pela manutenção da ordem. Me torno aliado deles romanos, pago meus tributos, meus impostos, mas por outro lado mantenho minha relativa liberdade econômica, minha liberdade religiosa, sou aceito pelos romanos como aliado e não como inimigo, portanto tratado como aliado e não como inimigo, portanto não sujeito à sua violência.
Por isso que nós vamos ter aqui o estranhamento dessas lideranças judaicas em relação a Jesus Cristo, o Cristo histórico que nós sabemos que existiu. Este Cristo histórico que era uma liderança religiosa entre esses judeus, considerando-se o Messias. É nesse sentido que nós temos essas lideranças judaicas próximas de Roma, acusando Jesus Cristo de ser um elemento instabilizador dentro do mundo judaico, em especial naquele momento em Jerusalém. É neste momento que essas lideranças judaicas exigem das autoridades romanas a prisão, punição e morte de Jesus Cristo. Afinal de contas, é o Estado romano quem estabelece a ordem naquele momento. Essas lideranças deixam claro, as lideranças romanas, que Cristo pode criar uma estabilidade dentro desse mundo judeu, dentro dessa realidade judaica existente ali na região de Jerusalém. O que não seria bom nem para as lideranças judaicas, nem para o Estado romano. É aí que se segue a prisão de Jesus Cristo. Sua prisão, seu julgamento, seu martírio e, na sequência, a sua execução, a crucificação. A crucificação não era algo aplicado apenas como uma forma de punir a Jesus Cristo, era uma forma de punir a todos que Roma considera uma ameaça à ordem. É uma das punições mais violentas que o Estado romano aplica a todos os elementos dentro do Império Romano que Roma considera uma ameaça. Foi o que aconteceu com a figura histórica de Jesus Cristo, acusado pelas lideranças judaicas aliadas de Roma de ser um elemento estabilizador, é preso e é crucificado. Nós temos a morte de Jesus Cristo por volta do ano 33, década de 30 do século I desta era cristã, e a partir desse momento podemos pensar em termos de décadas posteriores. Então estamos aqui no século I da era cristã. Vamos pensar em termos de décadas de 40, 50, 60, já entrando numa segunda metade de um século I, já na transição do século I para o século II. Neste momento aqui, Cristo já morto, temos que destacar principalmente os seus apóstolos, homens muito próximos a Jesus Cristo, e que se tornarão novas lideranças dentro dessa nova estrutura religiosa que surge, dentro do próprio mundo judeu. Então você tem a religião judaica, você tem várias correntes religiosas dentro do mundo judeu. Jesus Cristo, ou os seus seguidores, em cima do que Cristo ensinou, pregou, surgirá uma dissidência, uma nova corrente dentro do judaísmo. Só que essa corrente dentro do judaísmo, esses seguidores de Cristo, chamaremos de cristianismo, que tomará uma vida própria e uma identidade muito própria, e aos poucos se afastando inclusive das suas origens judaicas. É o nascimento de uma nova religião, correto? Então nós temos que destacar nas décadas de 40, 50 e 60 essas lideranças cristãs. Essas lideranças cristãs, muitas delas apóstolos, seguidores de Jesus Cristo, homens muito próximos a Jesus Cristo e conhecedores de sua história, serão eles, por exemplo, os responsáveis por escrever um livro em que narra a passagem de Cristo na terra, os seus ensinamentos, os seus milagres. Estamos falando do Novo Testamento. Estamos falando do Novo Testamento, que é o depositário da história de Jesus Cristo, no momento em que ele exerceu esse papel de liderança religiosa. Destacaremos também a figura de Paulo. Paulo não era um dos apóstolos de Jesus Cristo. Paulo, inclusive, é um perseguidor dos cristãos nesse momento. Mas Paulo, se converterá ao cristianismo. Paulo, se tornará também uma liderança cristã. E nele destacamos também um fato importante, a questão do universalismo. Será a partir de Paulo que a religião cristã cria um caráter universal. Para você se tornar cristão, não há necessidade de você ter nascido cristão. Você pode se converter ao cristianismo. E não há necessidade de ser a religião de um povo, mas pode ser a religião de vários povos. Por exemplo, o judaísmo é relacionado à população judaica, ao povo judeu. A religião judaica é a identidade do povo judeu, apesar dela ter suas várias correntes. Mas o cristianismo, a partir de Paulo, dentro de um universalismo, cria a ideia de que qualquer um
pode se tornar cristão em vida, converter-se ao cristianismo, independente de sua origem cultural, ética, econômica ou social. É ali que a gente percebe a capacidade do cristianismo de se expandir, inclusive dentro do próprio Império Romano, se expandir pelas áreas do Oriente onde estamos, né, Oriente Médio, Jerusalém, atual Palestina, Israel, pode se expandir tanto por essa região, como e principalmente norte da África a partir do Egito e pelo continente europeu, principalmente a partir da Grécia. Então esse é um assunto importante para trabalharmos aqui. Para isso destacaremos destas lideranças cristãs nas décadas de 40, 50 e 60, você pode destacar, por exemplo, a questão do Novo Testamento. A questão do Novo Testamento. O Novo Testamento, que compõe a Bíblia para os cristãos, o Novo Testamento é a história do próprio cristianismo. É a história de Cristo. É a história de Cristo a partir dos seus ensinamentos, a partir dos seus milagres. Então, o Novo Testamento é a história de Jesus Cristo, do seu nascimento, vamos usar o calendário aqui cristão, do seu nascimento à sua morte. Mas no momento que você tem década de 20 e década de 30, destaca-se os seus ensinamentos e os seus milagres. E por que não a partir da morte de Jesus Cristo e sua ressurreição? E a história dos seus discípulos, a história dos seus apóstolos, dentro dessa história cristã que se inicia. Então você vai ter nas décadas de 40, 50 e 60 também narrada a história dos discípulos e dos apóstolos, da história deles com Cristo, de sua própria história pessoal dentro do momento que o cristianismo ele se organiza. Então, a partir do Novo Testamento, nós temos a história de Cristo, a própria história de Cristo, a história dos seus ensinamentos, a história dos seus milagres e a história dos principais líderes que estão sucedendo Cristo, principalmente com destaque não apenas os seus discípulos, os seus apóstolos, ou no caso, por exemplo, Paulo, que não era discípulo, não era apóstolo, converteu-se ao cristianismo e também se tornará uma liderança cristã importante nesse momento. Então não podemos esquecer, por exemplo, do Testamento segundo Marcos, segundo Mateus, Lucas e João. Não podemos esquecer de Paulo e o seu universalismo. Então você está destacando personagens históricos. Estamos destacando personagens históricos também ligados a este cristianismo, né? Apenas como destaque, por exemplo, João, Lucas, Mateus, Marcos, que nós fazemos aqui uma relação com a questão dos testamentos. É o testamento segundo João, segundo Lucas, Mateus, Marcos, homens que narram a história do cristianismo enquanto Cristo vivo, após a morte de Jesus Cristo, e a história deles próprios como discípulos e como apóstolos, como lideranças após a morte de Cristo. Décadas de 40, 50, 60, estamos tendo o Novo Testamento sendo escrito no final do século I, na transição já do século I para o século II da era cristã. Para isso seria importante só usar como exemplo a questão, por exemplo, de Paulo, e fazermos uma referência de Paulo, que é fundamental, que é a questão do universalismo, O universalismo, segundo Paulo, a ideia de que o cristianismo pode tomar um contorno universal. Para ser cristão não há necessidade de ter nascido cristão, há a possibilidade de você se converter, se batizar e se converter a essa religião. Não importa que não precisa ser nascimento, pode ser ao longo da vida dessa pessoa. O importante é ele absorver essa nova religião. E o que é absorver essa nova religião?
é absorver os ensinamentos e aceitar a história de Cristo enquanto vivo e a história de Cristo após a sua morte, através, por exemplo, dos discípulos e dos apóstolos. A ideia do universalismo que começa a partir de Paulo, você pode trabalhar aqui a questão da expansão do cristianismo, a questão da expansão da religião. Por isso que seria legal citarmos aqui como exemplo a história do próprio Novo Testamento, que neste final do século I para o século II, ele está sendo escrito na língua grega. Então o Novo Testamento, ele está sendo escrito na língua grega, no grego antigo. E não nos esqueçamos que a língua grega, o grego antigo, também tem um caráter universal. Um caráter universal em que área e em que sentido? Seria como, por exemplo, o inglês para nós nos dias de hoje. Moro no Brasil, falo a língua portuguesa, mas falo inglês. Uma vez falando inglês, teoricamente eu posso andar pelo mundo e com o inglês conseguir me comunicar em várias partes deste mundo. No caso aqui, o grego ele tem um limite territorial maior do que o inglês dos dias de hoje, globalizado. Mas podemos pensar no grego como uma língua universal na região do Mediterrâneo Oriental. Um caráter universal na região, na área do Mediterrâneo Oriental. Do Mediterrâneo Oriental, que nós já estudamos. Estamos entre a Península Itálica, Península Balcânica, Ásia Menor, Egito. Naquela região banhada pelo Mediterrâneo Oriental, o grego ele é falado por várias outras populações. Não nos esqueçamos da questão da cultura helenística. Então, dentro da cultura helenística, o grego ele é falado por vários povos. Nessa região, principalmente, não apenas do Mediterrâneo Oriental. O Novo Testamento, sendo escrito na língua grega, terá uma facilidade neste Mediterrâneo Oriental de divulgação. Terá uma facilidade de comunicação, portanto, de conversão. Por isso que é interessante você entender Cristo como uma liderança religiosa, que ao morrer é sucedido por outras lideranças religiosas que estão organizando o cristianismo como religião. Estão escrevendo o Novo Testamento. A partir de Paulo e seu universalismo, e do Novo Testamento estar sendo escrito na língua grega, facilitando sua divulgação pelo mundo helenístico, portanto, dentro do próprio Império Romano, você tem a facilidade da divulgação desta nova religião em um processo de expansão. Estamos no século I, século II, século III. Correto, galera? Neste momento em que eu tenho a organização da religião cristã, nesse momento em que eu tenho várias lideranças cristãs organizando o próprio cristianismo, estabelecendo uma organização para essa nova religião, que começa a se afastar da religião judaica e tomar uma característica própria, como uma religião própria. Mas temos que ter o seguinte cuidado. Em um primeiro momento, dentro deste mundo romano e para o próprio Estado romano, não há grandes diferenciações entre cristianismo e judaísmo. Podemos considerar que o cristianismo é uma dissidência da religião judaica e vai tomando característica própria, vai tomando uma versão própria e se torna uma religião independente da própria religião judaica, apesar de sua base ser judaica. Não haverá um rompimento total nesse sentido, como não há nem nos dias de hoje, mas há uma identidade cristã própria dentro do Estado romano, dentro do mundo romano. Em um primeiro momento não se faz uma grande diferenciação em relação a isso. Cristo, para as autoridades romanas, era um judeu, era uma liderança religiosa judaica não respeitada, não aceita pelas próprias lideranças judaicas, que em um primeiro momento são aliados de Roma, mas romperão. Em que momento haverá esse rompimento? Logo no início ali da dinastia dos Flávios, que nós estudamos, Vespasiano e o seu filho Tito, quando eclode um conflito entre Roma e as lideranças judaicas até então aliadas. Haverá um rompimento. Esse rompimento se dá por questões políticas, se dá por questões econômicas, se dá por embates religiosos, mas a questão principal é a questão dos pagamentos dos impostos,
do Estado romano, sabendo dentro das suas áreas de domínio, sabendo se impor aos povos dominados por eles, de certa maneira haverá um rompimento. O mundo judeu, a liderança judaica aliada rompe com o Estado romano, desse rompimento haverá um conflito. É uma das primeiras guerras romano-judaicas, logo ali no início de uma nova dinastia, que é a dinastia dos Clavos, Vespasiano e o seu filho Tito. Dentro desta guerra que se estabelece, entre Roma e lideranças judaicas. Roma vai aplicar aquela máxima que nós estudamos dentro da Pax Romana: você, como meu aliado, te respeito de tal maneira. Você, rompendo a aliança, te tratarei como inimigo. E como inimigo, o Estado romano, ele é arrasador. Nós vamos ter a vitória de Roma, teremos a vitória de Roma, e a derrota dos judeus para os romanos, das lideranças judaicas com Roma, significa, a partir desse momento, o Estado romano iniciar um violento processo de perseguição. Então vamos atentar para o seguinte: Cristo morre na década de 30. Entre a década de 30 e a década de 60, que nós estamos entrando aqui, da década de 60 para a década de 70, dentro desse contexto, as lideranças judaicas utilizavam das autoridades romanas na perseguição aos cristãos. Então as lideranças judaicas, até então aliadas de Roma, usavam as autoridades romanas na perseguição aos cristãos. No momento em que eu tenho o rompimento dessa aliança das lideranças judaicas com o Estado romano, Roma passa a perseguir também essas lideranças judaicas e inclusive o povo judeu. É aqui que, para muitos historiadores, tendo como marco histórico o ano de 70, que é a destruição do seu templo, para a diáspora judaica, para a perseguição que os romanos farão aos judeus. E desta perseguição, um processo de dispersão. Sempre muito cuidado, que isso é polêmico para muitos historiadores. A diáspora judaica começou antes de Cristo, no momento após o segundo cativeiro, a segunda escravidão judaica na Babilônia, e o momento em que eles foram libertados pelos persas. Haveria ali um processo de dispersão, não há um consenso dentro da historiografia. Mas para a maioria dos historiadores, principalmente ocidentais, a diáspora hebraica começa no século I da era cristã, o ano é 70, quando você tem a destruição do templo pelas autoridades romanas, Tito, futuro imperador romano, filho de Vespasiano, e que na sequência dá continuidade à perseguição às lideranças judaicas e aos judeus, e por tabela, continuidade de perseguição aos cristãos. Então, nesse século I, a perseguição aos cristãos já havia, por parte das próprias lideranças judaicas. A partir do ano 70, a destruição do templo como marco histórico, a perseguição se torna cada vez mais intensa, tanto a judeus como a cristãos, porque na cabeça das autoridades romanas, em um primeiro momento, não há inclusive grandes diferenças entre eles. É que o cristianismo, no século I para o século II, 2, 3, 4, aí sim toma uma identidade muito própria. É a religião cristã. E aí podemos falar numa perseguição do Estado romano aos cristãos. Então não nos esqueçamos que nós teremos as perseguições romanas aos cristãos desde o século I da era cristã, desde o momento que Cristo morre, e outras lideranças cristãs também são perseguidas. Em aliança, a liderança judaica está de Roma. Anos 70, destruição do templo. O Estado romano persegue lideranças judaicas, intensifica as perseguições aos cristãos. Transição do século I para o século II. A identidade cristã já está assegurada. A identidade cristã já é muito forte. E aí podemos falar de uma violenta perseguição do Estado romano às lideranças cristãs e aos cristãos como um todo. Então você tem uma perseguição no século I, se estendendo para o século II, se estendendo para o século III, chegando até o século IV. Qual é o marco histórico no século IV que nós estamos estudando? 313, Édito de Milão. Momento em que Constantino considera que o cristianismo é uma religião que se deve permitir. É a permissão ao culto cristão e o fim de suas perseguições. Dentro desse contexto de perseguição, nos séculos I, II e III, é claro que você tem um embate religioso, né? Não é que o cristão ele se nega a respeitar o imperador romano,
mas ele se nega a respeitar certas normas romanas. Veremos isso daqui a pouco.